Fala galera, tudo bem? Tudo certinho? Vamos dar seguimento então à nossa matéria de processo penal. Estamos falando sobre as prisões, não é isso? E agora a gente fala então na essência, no núcleo daquele nosso tema, da questão prisional. Sobre as prisões processuais, provisórias, cautelares. E delas nós vamos falar agora da prisão em flagrante. Mas antes de mais nada, eu gostaria de deixar um recado para vocês. Vai que cai em prova, não é verdade? Vai que o Dr. Mauro Fonseca Andrade pergunte isso para vocês. Pessoal, cuidem. Por quê? Porque essas prisões, ao todo, são 3. Nós temos a prisão em flagrante, nós temos também a prisão temporária, e ainda temos a chamada prisão preventiva. Então, daqui a pouco, vem uma questão informando a vocês que prisão preventiva e provisória é a mesma coisa. Como tem gente que confunde, não confunda isso. Prisão provisória é gênero, prisão preventiva é espécie. Toda prisão preventiva é provisória, mas nem toda prisão provisória vai ser preventiva, capite? Então não erra isso, não esquece isso, mas de maneira nenhuma, certo? Dito isso, vamos para a primeira modalidade de prisão provisória, a prisão em flagrante. Certo? O que é a prisão em flagrante, pessoal? É aquela prisão que o sujeito, de regra, é pego com a boca na botija, né? O flagrante é isso. Só que vocês têm que entender que o flagrante não é apenas isso. É isso que vocês têm que cuidar. O flagrante tem características, mazelas e espécies, que é o mais importante, que é o que pode cair na tua prova. Então, o que nós vamos fazer agora, tá? Nós vamos primeiro diferenciar as modalidades de flagrante. E basicamente nós temos 2 modalidades. A modalidade de flagrante legal está aqui, certo? E temos também as modalidades doutrinárias. Quando eu falo flagrante legal, eu não estou querendo dizer que os outros são ilegais. Eu apenas estou afirmando que são flagrantes que a gente encontra de forma tranquila na lei. Os doutrinários são aqueles que os estudiosos do direito assim atribuíram. Apenas isso. Flagrante legal, nós vamos ter, primeiro, o chamado flagrante próprio. Depois, nós vamos ter o chamado flagrante impróprio. Ainda vamos ter o chamado flagrante presumido. Acabou por aí? Mas de jeito nenhum. Temos mais um, que é o flagrante compulsório. Alguns ainda chamam ele de obrigatório. E acabou por aí? De jeito nenhum. Eu só tenho que tirar o doutrinário por enquanto e botar mais para baixo. Temos ainda, meus amigos, o flagrante facultativo. Aqui está. Todas essas modalidades são de flagrante legal. Por sua vez, nós também temos, como eu disse para vocês, o flagrante doutrinário, ou os flagrantes doutrinários, onde, primeiro, nós temos o chamado flagrante esperado. Número 2, nós temos o flagrante prorrogado, ou retardado. Temos um terceiro, que é o flagrante provocado.
ou preparado. E ainda a figura do flagrante forjado. Aí está. Essa é a estrutura, nosso objeto de trabalho. Vamos trabalhar em cima disso, vamos fazer brilhar. Pessoal, começando com o flagrante legal. O que é o flagrante próprio? O flagrante próprio, meus amigos, é aquele que a gente encontra lá no artigo 302, incisos 1 e 2 do CPP. Próprio porque é o flagrante mais costumeiro que a gente tem. Quando diz lá, considera-se em flagrante delito quem? Inciso 1. Está cometendo a infração penal. O cara é pego estuprando alguém. Certo? Flagrante próprio. Ou 2, acaba de cometê-la. Cuidado! Esse acaba de cometê-la, que vocês estão vendo no inciso 2, é sem intervalo de tempo. Certo? Sem intervalo de tempo. Vem cá. Vem cá, meu ilustre. Aqui está, ó. Acaba de cometê-la. Entendam por bem, certo? Que aqui não há perseguição. Cuidem isso, não há perseguição. Não há intervalo de tempo. A pessoa cometeu o crime, acabou de cometer e a polícia prendeu. Certo? A polícia está chegando no local, vê que o indivíduo deu um tiro e matou uma pessoa. Na hora, dá o flagrante. Isso é o acaba de cometê-la. Ou então, no momento que o sujeito é surpreendido, exigindo vantagem para fazer uma cirurgia pelo SUS, no crime de concussão. Não há intervalo de tempo. Isso é o flagrante próprio também. Então, muito cuidado em relação a isso. Bom, agora nós temos outras modalidades que são um pouquinho diferentes, mas que também caracterizam flagrante. O chamado flagrante impróprio, previsto no artigo 302, inciso 3 do CPP. E qual é a palavra mágica do flagrante impróprio? É a chamada perseguição. Para haver flagrante impróprio, meus amigos, é preciso ter perseguição. Porque se tu pegar o 302, inciso 3, tu vai ver que diz lá, é perseguido. Logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. Então, primeira coisa, não é preciso ser perseguido por um policial. Pode ser perseguido por qualquer pessoa. Vocês lembram aquela jogadinha de qualquer do povo, né? Então cuidem isso. Até pela vítima também. E é aqui que vocês têm que tirar da cabeça aquela ideia de que flagrante tem prazo. Como tem gente que diz que o prazo do flagrante é de 24 horas. Sabe por que dizem que o prazo do flagrante é 24 horas? Porque 24 horas, meus caros, é o prazo que a polícia tem para lavrar o auto de prisão em flagrante, expedir a nota de culpa, certo? Sem falar que comunicar juiz, MP, família ou pessoa ali indicada imediatamente. Mas para lavrar o auto de prisão em flagrante e expedir a nota de culpa é 24 horas. Mas essas 24 horas começam a contar do flagrante. Para prender em flagrante não tem prazo. Um exemplo é o flagrante impróprio, que fala da perseguição. Essa perseguição pode levar dias, pode levar semanas.
E essa perseguição vai ser válida? Esse flagrante vai ser válido? Vai, desde que haja perseguição e cuidado. Vamos botar aqui em vermelho, certo? Assim, ó. Flagrante impróprio. Cuidado. A perseguição não pode ser interrompida. Poxa, professor, coitado do policial, tem que ficar correndo por semanas? Não, não é preciso que sejam os mesmos policiais. Podem ser outros, mas o comando da polícia não pode encerrar a perseguição. Se deu por encerrado, o flagrante não vale mais. Mas se continuam as perseguições, o flagrante ainda pode ocorrer. Viram que bacana? Cuidem isso. Temos o 3, que é o flagrante presumido. Esse está onde? No artigo 302, inciso 4 do CPP. Nesse, meus amiguinhos, o sujeito não é surpreendido cometendo a infração penal. Não. Esse não é surpreendido quando acabou de cometer a infração penal. Não. Esse não é surpreendido em perseguição. Tampouco. Esse sujeito é surpreendido com instrumentos, com objetos que, fazendo um pequeno juízo de valor, se chega à conclusão de que ele é o autor daquele crime que ali está. Tanto que se vocês pegarem o inciso 4, vocês vão ver que a grande frase é encontrado. Certo? O cara é achado, é um achado ali. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Então, daqui a pouco, a polícia acaba encontrando um caminhão onde funcionários estão descarregando uma carga de peixes de determinada espécie que não poderia ser pescado na época da Piracema, que é aquele período ali. Ora, a polícia não surpreendeu aqueles indivíduos pescando os peixes, nem acabou de pescá-los e nem perseguiu eles. Mas se eles estão descarregando os peixes, presume-se que são os autores deste crime ambiental. Então nós vamos ter o flagrante presumido aqui. Certinho? Brilhou, né? Flagrante compulsório obrigatório. Flagrante compulsório obrigatório, amiguinhos, ele está lá no 301. Segunda parte do CPP. Artigo 301, segunda parte. É onde diz que as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem esteja em flagrante delito. Vejam que agora a lei manda pessoas praticarem o flagrante. A autoridade policial, os agentes policiais não têm escolha, eles têm que prender em flagrante. Tanto é que vocês têm que cuidar. Cuidar o quê? Quando a polícia prende em flagrante, botamos assim, ó. Polícia flagrante resulta numa excludente de licitude, que é o estrito cumprimento de dever legal. Aqui está. Estrito cumprimento de dever legal. A lei manda que essas autoridades prendam em flagrante. Cuidem isso para a tua prova. Eu, se sou examinador, pergunto isso. Questão maravilhosa para vir em prova. E temos o flagrante facultativo.
previsto no artigo também 301, só que primeira parte do CPP. E agora, pessoal, vejam, é qualquer do povo. Qualquer do povo poderá. Por isso o nome flagrante facultativo. Então, se eu estou em casa de boas ali assistindo o Caldeirão do Hulk, digo, que chato, não tenho nada para fazer, quer saber? Vou dar uma banda aí e prender alguém em flagrante. Posso? Posso, sem problema nenhum. Certo? Tem louco para tudo. Posso. A lei me permite. E quando eu faço isso, eu também estou protegido por uma excludente de ilicitude. Então a gente bota aqui agora, ó. Qualquer do povo flagrante não seria estrito cumprimento de dever legal, mas exercício regular de direito. Está aqui. Exercício regular de direito. O direito que a lei lhe dá de prender em flagrante. E quando fala em qualquer do povo, cuidado! Isso aqui quer dizer, inclusive, pessoal, que não precisa ser cidadão. Um preso pode prender outro em flagrante, se perceber que um crime está acontecendo. Cuidem esse ponto. Dito isso, a gente matou os flagrantes legais. Agora a gente entra nos flagrantes doutrinários. São bem tranquilos. O primeiro deles, o flagrante esperado. Flagrante esperado, amigos, ocorre exatamente pelo nome, como o nome diz. Certo? Se espera o crime ocorrer para dar voz de prisão. A polícia percebe que vai acontecer um crime. Então ela não vai lá atuar e impedir. Suponhamos que nem é a polícia militar ostensiva, é a polícia civil. Polícia civil já tem no sangue a questão do prender, do atuar depois que um crime acontece. Então ela vê que o crime vai acontecer e faz o quê? Espera acontecer e no que aconteceu prendeu. É válido no Brasil o flagrante esperado? Sim ou não? Sim, ele é perfeitamente válido, como regra geral. Vocês são espertos, vocês são inteligentes. É óbvio que se houver risco de dano irreparável, o flagrante esperado não pode acontecer. A polícia vê que vai acontecer um homicídio. Um agente diz para o outro, fica frio, deixa matar. Depois que matar, a gente vai conseguir ter melhores elementos. Ou vai acontecer um estupro. Não, deixa estuprar que depois a gente prende. Pode? Aí é claro que não. Então, te liga, bico de luz, nisso aí. Havendo risco de dano irreparável, esquece qualquer possibilidade de flagrante esperado. Caso contrário, sem problemas. O outro é o flagrante prorrogado ou retardado. Aqui, meus amigos, a polícia procrastina, certo? A polícia, ela, como o nome diz, retarda, prorroga. Ela chega no local e vê que o crime já está acontecendo. Só que ao invés de ir lá e prender em flagrante, ela fica cozinhando em banho-maria, esperando o momento mais eficaz para prender. De regra geral é válido? Não. De regra geral, não. Exceção. Essa prisão tem como exceção crime organizado. Quando se tratar das regras de organização criminosa, Lei 12.683, se não me engano, quando se tratar de crime organizado e comunicando o juiz, é possível o flagrante prorrogado, que inclusive nós chamamos de ação controlada. Então, se na tua prova vier flagrante prorrogado ou retardado, mas também vier ação controlada, te liga, são sinônimos. Certinho? Bacana, pessoal. Próximo, flagrante provocado ou preparado. Esse, cria-se a situação de flagrância. Ou seja, cria-se a armadilha, a arapuca,
para que o sujeito caia nessa arapuca e seja preso em flagrante. Então, por exemplo, quer se pegar um batedor de carteira, coloca-se a carteira num lugar, todo mundo fica na espreita, quando o camarada pega, é preso em flagrante. Certo? Isso é o flagrante preparado. Esse flagrante é admitido? Não. Flagrante preparado ou provocado não é admitido. Onde é que eu vou botar? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou botar um asterisco aqui no 3, tá? Um asterisco aqui e vou puxar aqui em cima, ó. Mostrando que nós temos uma súmula, que é a súmula 145 do STF. O que essa súmula diz? Que flagrante provocado ou preparado configura crime impossível. Diz lá a súmula 145, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Toda vez que a polícia provoca o flagrante, qual é a chance do criminoso consumar o crime? Nenhuma. Tinha uma discussão sobre as câmeras de circuito dos supermercados. O STF entendeu que essas câmeras podem falhar, então isso não caracteriza crime impossível, nem flagrante preparado. Se um sujeito é pego, responde por furto, ou consumado ou tentado. Brilhou? Pegou isso? Eu falo rápido às vezes no EAD, porque no EAD tu pode voltar. Então, se no supermercado o sujeito esconde alguma coisa e tenta sair sem levar, e for alegar que tinha câmeras e que seria impossível ele levar aquele material sem ser surpreendido, isso não vai colar no processo, porque o STF já deixou claro. Esses sistemas são falhos e, sendo falhos, existe uma possibilidade, mesmo que pequena, do crime se consumar. Muitos talvez vão perguntar, mas professor, se o flagrante provocado ou preparado não é admitido no Brasil, por que os policiais praticam? Porque ele serve como forma de investigação. Eu negocio com alguém a compra de drogas. Eu sou um delegado. Eu chego lá, o cara me entrega as drogas, eu dou voz de prisão para ele. Tudo bem, aquele flagrante não é válido, porque foi preparado. Mas dentro da casa tem drogas em depósito. Certo? Tem drogas em depósito ali. Ora, meus caros, eu não preparei o depósito de drogas. Então eu posso prender em flagrante por isso, ou inclusive esse cara agora já está no olho do furacão. Eu já posso investigar ele, mesmo não sendo flagrante. Certo? E por fim, o flagrante forjado. O flagrante forjado, meus amigos, aqui, são criadas provas de um crime inexistente. O exemplo clássico do flagrante forjado é qual? Enxertar droga. Enxerta a droga na bolsa de alguém. É um exemplo clássico e tradicional. Cuidado! Flagrante forjado é admitido? Não. Não é admitido e ainda é crime de abuso de autoridade para quem praticar. Certo? Além de não ser admitido, nós temos ainda a figura do abuso de autoridade. Certinho? Cara, que legal! Se tu souber bem o que eu botei aqui, os grandes segredos da prisão em flagrante, tu vai arrebentar na tua prova. E é isso que eu quero. Certo? Vamos no caminho certo, vamos lá suave na nave e arrebentar a boca do balão. Aguardo vocês para o próximo vídeo, que eu falarei então de prisão temporária e prisão preventiva. Um grande abraço, tchau, tchau.